Tal como fizemos com o Alexandre, tem algo que eu posso migrar, deixa-me quero dar uma justificação. Não, quero só dar a minha grande satisfação pelo facto de o Alexandre ter enumerado uma série de nomes e muitos desses nomes terem fortes ligações com esta casa e por isso nos deixa, eu não vou dizer que nos deixa de ter algo emocionado, porque nos deixa emocionado. Alguns deles eu tive a oportunidade ainda de conviver, de os conhecer e acima de tudo, dá-nos uma grande responsabilidade. E é essa responsabilidade que nós temos querido e queremos continuar a honrar. E por isso, bem-aja por tudo que nos legaram. Desculpa. Bem-aja por tudo que nos legaram. Bem-aja por tudo o que nos legaram e que todos nós, os que aqui estamos hoje, que podemos aqui estar e alguns dos que não podem, que os que aqui estão, que consigamos transmitir-lhes esses valores para podermos prosseguir, porque realmente temos noção que vivemos tempos complicados, há um relaxamento, há muita coisa que não deveria haver, mas só demonstra que somos imperfeitos e que se aqui estamos é que merecemos estar do outro lado e não vale a pena reclamar, vamos agradecer e prosseguir. E agora podes fazer as perguntas que quiseres. Todas as perguntas. Se eu souber responder, eu respondo. Se não souber responder, eu digo, eu não sei. Eu prometo que não. Ora bom, uma que eu punha aqui, tu foste clarinho. Eu vou não colocar esta, vou depois juntar É esta. pena, já foi clarinho, eu continuava Mas posso dar uma lamirana mesmo sobre o assunto, estou a reforçar, porque a ideia às vezes de reforçar um conceito que para mim já está respondido, para outros podem não ter estado com a mesma atenção que eu nessa ocasião, e se calhar também é uma ideia de reforçarmos outra vez isso. Porque nós hoje falamos de ciência, falamos muito de espiritismo e ciência, não é? Há bocadinho o Alexandre estava a falar de todos os cientistas, eu lembrei-me de uma que nos é muito cara, que é a doutora Marlene Nobre, não é? Que fez um estudo muito grande sobre os estados de fase de morte, que depois surgiu num livro Além da Vida, não é? E eu vou falar precisamente disso. Então, como te referiste, ou como quando te referes, que a doutrina dos espíritos revelou cientificamente, não é? Que somos imortais, porque a conduta filosófica, ou conduta religiosa, ou caminho por aí, já o abordamos aqui. Mas essa parte mais científica, explica-nos um pouco melhor como é que ele fez isso. Eu não vou explicar mais do que o Alexandre agora referiu. Exato. Referiu isso. Quando o Kardec é convidado a assistir a determinados atos, fenómenos, que os chamamos fenómenos das mesas girantes, ele descartou imediatamente a hipótese de que aquilo fosse uma fraude ou um magnetismo humano. Ele concluiu que havia uma causa inteligente por trás daqueles movimentos. Ao concluir que havia uma causa inteligente, ele percepcionou e estabeleceu, digamos, um sistema rudimentar da comunicação por meio das pancadas e de outros cursos. Portanto, embora a ciência mais tradicional ainda não tenha comprovado objetivamente a existência do espírito, há estudos sobre campos magnéticos ao redor do corpo humano. Há as fotografias de Kirlian, que capturaram já emanações eletromagnéticas. Há pesquisas sobre experiências de quase morte, memórias regressivas de vidas passadas, que continuam a alimentar esse debate sobre a continuidade da consciência após a morte. E Kardec, na época, utilizou o método experimental para investigar os fenómenos espíritas. Portanto, ele elaborou o livro dos espíritos que teve por base princípios científicos, que se baseavam na observação, na comparação, na análise sistemática e numa conclusão. Portanto, foi ciência. É sim ainda hoje
que... Concordas comigo então que se a ciência não provou de uma maneira, também não provou que não há? Não. Até hoje não temos prova nenhuma de que não há, cientificamente, com os mesmos processos. E mesmo aqueles que ainda, cientistas dedicados à investigação, que ainda põem algumas reticências, eles param sempre, não podemos afirmar, mas também não podemos negar, porque teremos que continuar a investigar. E é assim, é com a investigação que o mundo avança e que a ciência avança. A mim, pessoalmente, gostei muito da parte em que tu abordaste e a parte da caridade, a parte disso é fundamental e por isso vou ler esta questão também, que é, na tua opinião, indispensável que se trilhe uma vida de fé e de caridade. Para tal, é necessário afastar-se das ocupações comuns, do trabalho, do dia-a-dia, para só se dedicar à oração, como fizeram, por exemplo, muitos dos padres missionários, dos padres, que se isolavam, os ermitas, não? Não necessariamente, absolutamente, porque se os ermitas, a vida em contemplação, a vida em isolamento, sendo o ser humano um animal gregário, portanto, e para viver em sociedade, pode-nos evitar cometer determinados erros ou determinadas falhas, chamemos até, se quisermos, pecados. Mas também não nos permite fazer as outras que é. E nós somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também somos responsáveis pelo bem que poderíamos fazer e não fazemos. Ora, em isolamento, num ermita, com certeza ele não tem nada que o tente, praticamente também não vai fazer nada, nem tem que resistir a tentações, portanto, nem tem que tomar decisões em... Eu vou juntar aqui esta segunda questão porque ela encaixa-se nessa também, porque estamos a falar de fé e de caridade e então o conhecimento da imortalidade da alma vai favorecer a fraternidade social, não é? Contrariando esse tal isolamento. O que é que tu achas? Evidentemente, portanto, se nós assumimos e temos plena consciência que o fim do nosso corpo não é o fim da nossa vida e que a nossa alma continua viva, às vezes muito mais viva, há mortos muito mais vivos do que os que estão vivos. Portanto, se continua dessa forma, a noção que ela nos vai incutir é mesmo, espera lá. Então, se o que eu não resolver hoje, eu vou ter que resolver no futuro, será que eu não posso passar a ter mais cuidado agora e ir mudando as minhas atitudes, os meus comportamentos? E dentro dos nossos comportamentos está a fraternidade que integra a caridade. Portanto, tu disseste que na pergunta que fazias, as ocupações comuns, todos nós temos que viver o nosso dia-a-dia. E o próprio Kardec nos diz, somos humanos, temos que viver como homens. Na Terra temos que nos encontrar. E é aqui que nós estamos. Portanto, não temos obrigatoriamente que nos afastar de nada do dia-a-dia. Portanto, agora, temos é que passar a incorporar a fé e a caridade, vivê-la plenamente no nosso cotidiano. Portanto, eu não vou só ter fé quando as coisas me correm do meu jeito. Ou menos bem que aí... Às vezes, quanto mais eu ainda preciso de mais fé, é quando está tudo a correr aparentemente mal. Quer dizer assim, bem, estás a viver um período turbulento, as coisas não são exatamente como tu gostarias, mas não te esqueças que quando tu rezas o Pai Nosso, tu dizes, seja feita a tua vontade. Não é, seja feita a minha vontade. Mas a maior parte das vezes as pessoas pensam em fazer, estão a dizer aquilo, mas a pensar na vontade, na sua própria vontade. Portanto, a doutrina espírita, quando nos diz orai e vigiai, ela incentiva-nos que a oração nos deve animar em todos os momentos. Portanto, e não é preciso
irmos pôr em contemplação ou irmos isolar. A oração é uma conversa, com o Criador, ou com o meu anjo da guarda, ou com um amigo protetor, que diz, olha, eu no final, hoje pensei que ia conseguir fazer desta maneira, mas as coisas não estão bem, está bem. E em qualquer circunstância, pedir o auxílio, mas agradecer. Porque eu pessoalmente penso, repito muitas vezes, reclamamos mais do que agradecer. E nós devíamos agradecer muito mais do que o que reclamamos. Porque provavelmente até nem temos nada para reclamar. Se bem pensássemos, se calhar chegámos sempre à conclusão, opá, tipo ali a reclamar e eu só tinha que agradecer. Porque nós não temos noção da envolvimento, daquilo que nos é, de como somos desviados ou nos é aberto alguns caminhos para passarmos. Eu posso não ter noção nenhuma que vou ali a subir a rampa e alguém me parou para eu me escorregar numa tramela. Ou então não caia um vaso da vizinha de cimento na cabeça. Ainda bem que alerta. Eu ainda há bocado estava agradecido, porque só tenho que agradecer. Há 15 dias, faz precisamente hoje, tem 15 dias, eu tinha estado a passar um dia divertido, uma experiência que eu achei lindíssima, a fazer um passeio de balão na Capadócia. E hoje, no intervalo do almoço, quando eu tive acesso a algumas notícias, caiu um balão na Capadócia. Para todas as pessoas que ficaram feridas ou que vítimas nesse sinistro, mais as outras que estavam a passar o seu dia, porque aquilo é em simultâneo e são vários balões que sobem. Foi um dia que ficou com marcas, em vez de ser de alegria, ficaram de certeza com marcas de algum transtorno, de um desencanto. Então, qual é a diferença? Porquê uns, porque não outros? Agradecemos porque uns é para ter alguma ajuda, outros é para terem alguma lição. Mas todos para tirarmos a aprendizagem. Todos tivemos uma lição. E é isso não. Portanto, as práticas mais simples são aquelas que podem ajudar a fortalecermos a nossa fé e não exigem nenhum afastamento total das nossas atividades comuns. Recordemos que Allan Kardec continuou a lecionar, mesmo já há aulas particulares enquanto desenvolvia o trabalho. E Chico Xavier e Divaldo, para falar estes dois mais comuns. O mais simples, todos eles o mais simples que nós teremos sempre de fazer é criar o hábito, pelo menos de quando nos deitamos, fazermos elevar o pensamento, agradecer pelo menos, fazer uma oração. Olha, obrigado, dá-me mais uma noite de descanso. Se eu não tiver uma noite muito descansada é porque eu hoje tenho que estar mais agitado, mas pelo menos lembrarmos que não é, o direito ao descanso não é um dado adquirido, é uma bênção também que também nos é concedida. O ler, uma pequena leitura, portanto, mas sobretudo nas nossas atitudes do dia a dia, nos nossos comportamentos e nos mais pequenos atos de caridade. E caridade não é dar dinheiro, não é dar um euro a um sujeito que me vem ajudar a arrumar o carro, que eu nem precisaria de ajuda para coisa nenhuma, porque os carros agora têm uns sensores de estacionamento e não sei o que, até facilitar uma vida. Não é isso. Isso é um aparente aliviar na minha consciência. Vai-te embora e não me chateio. E guarda-me o carro, se faz favor. E guarda-me o carro, se faz favor. Também não acontece, porque ele recebeu, adicionou as moedinhas que precisava e quer lá saber do teu carro. Guarda o teu carro, é teu. Portanto, ou tem-te o seguro para te proteger, porque depois também se não tiveres, a seguradora também te vai proteger muito, porque ela também só existe para cobrar a tua apólice. Uma parte. Enfim, por isso, o que temos que estar atentos é
o coração atento e aberto à presença divina. E que as nossas rotinas sejam, sei lá, o que é que nós andamos cá a fazer? A nossa rotina, nós andamos a caminhar para Ele. Portanto, então vejamos todos os nossos dias, todas as nossas rotinas, como uma caminhada com a graça de Deus. E por isso agora tenho uma pergunta. O que é o coração humano? Ele trabalha sozinho, às vezes a gente pensa uma coisa e o coração está a trabalhar no outro lado, não é? É difícil segurá-lo, não é? Por isso, se não é a técnica, não é? Nós aprendemos as técnicas todas para autocontrolarmos, para serenarmos. Já aprendemos uma técnica ainda agora mesmo, que é deitarmos na cama agradecida. É uma técnica, não é? Isso também não é a ciência que muitas vezes nos promovem os calmantes para que a gente possa ter um momento de descansar e que durma até o outro dia. Isso é química. Também não é os 250 milhões que tu querias há bocado. Isso também não é riqueza. Se nenhuma destas coisas vai salvar o mundo, não é? Vai salvar o mundo. Quando é que os corações humanos, estás a ver? É o difícil. Quando é que os corações humanos serão templos de felicidade? Vamos ter uma receita mágica agora. Não temos que simples essa. Não temos receita mágica, até porque não soube essa pergunta. Eu tinha tu já me tinhas dito que tinhas vontade de fazer. Mas vais ter que fazer outra, porque há aí uma pergunta. Sim, tem, mas esta vai mesmo para o fim. E eu queria fazer depois uma citação, um poema. Portanto, bem, a forma que nós temos para aprender, digamos que o nosso coração seja um tempo de felicidade, realmente começa quando aprendemos a amar sem expectativas. Portanto, e como não temos, amamos sem expectativas, não temos muitas exigências, a felicidade torna-se para nós uma espécie de estado natural do ser. Porque a gestão das expectativas, hoje em dia, até nas empresas, ensinam-se, as empresas já investem nisso, em formação, na inteligência emocional. Que é para o pessoal, no desempenho das suas funções, também saber gerir as suas expectativas. Porque quando andamos com as expectativas todas descontroladas, não conseguimos ter paz, portanto, e estamos num permanente estado de insatisfação. Portanto, às vezes sem saber explicar porquê. E é umas as coisas umas atrás das outras. Quando gerimos as expectativas, ou sem expectativas, a felicidade, vamos concluir que a felicidade não depende apenas das nossas circunstâncias externas, mas dos princípios internos. Portanto, e os princípios internos contribuem para a nossa felicidade, para nós estarmos, sentirmos bem. Passam por onde? Pela confiança. E eu não tenho até que pôr a confiança nos outros. Se os outros confiam em mim ou não confiam em mim. Porque eu, em primeiro de tudo, isto não é ego, nem é egoísmo, eu tenho que confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, eu até nem vou confiar em ninguém. Portanto, voltamos àquela frase até de Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se eu não me amo a mim, como é que eu vou saber o que é amar o próximo? Não vou amar o próximo. E a confiança é exatamente a mesma coisa. Portanto, passa por isso. Tendo confiança, nós temos fé. E está feita uma conexão com algo muito superior, com algo maior. Que tenha o nome que tiver, como disse muito bem o Alexandre. Cada corrente filosófica e religiosa chama-lhe o que quiser. Nós chamamos de Deus. Ou chamamos, segundo a definição de Kardec, causa primária do espírito. Causa primária de todas as coisas, a força inteligente. Ora bem, mas diz-me uma coisa, a doutrina. Mas tu estás a falar de amar, mas sim, amar
Nós temos várias maneiras de amar. Mas tu dizes amar como eu amo a minha mulher ou os meus filhos. Não, Ou amar incondicionalmente. Esse depois como eu não sei o que hora, depois vou-te ler o poema. Já que queres ouvir, eu vou-te ler. Eu creio. Vocês não querem ouvir como é que se ama perdidamente. A doutrina espírita ensina que a felicidade verdadeira vem da presença de Deus e da busca de valores espirituais. O homem realiza-se em felicidade simplesmente amando. E João Evangelista diz-nos que o que não ama permanece na morte. O amor é a essência da vida. Não admira que nenhum ser humano consciente possa furtar-se à fatalidade do amor. E então vou ler um poema do soneto Amar da Florbela Espanha. Eu vou ser um desastre porque eu Nunca. mas vou pelo menos tentar remediar. Esse da Florbela Espanha, que muita gente gosta, tem este realmente soneto Amar que diz: eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui e além. Mais este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender. É mau? É bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que se saiba perder para me encontrar. Isso citei. E este poema diz-nos muito. E poderemos recordá-lo em momentos, não até pela totalidade, mas em momentos que nos sejam importantes. E a finalizar esta questão com outra citação de Emmanuel. Numa mensagem de Emmanuel, ele diz-nos que amor é vida, amor é sonho, que tornar-se-á realidade. Amor é esperança, porque o projeto de conquistas do passado, do presente, com destino ao futuro mais sublime. E diz-nos que o afeto, a confiança e a ternura devem ser tão espontâneos quanto as águas cristalinas de um manancial. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tiar divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. E se nós somos destinados a tornar-nos seres perfeitos e felizes, não vamos poder escapar a esta teia, não vamos poder sair ou prescindir destes fios preciosos. Fé, ciência, dons, caráter, confiança, benevolência, tudo isso. Tenho uma questão que não está aí. Só que disseste muitas coisas, mas há uma coisinha que nós normalmente esquecemos, não é? E era quando passava um tempo, quando eu era pequenino, quando tinha não sei quantos anos, e quando eu andava a brincar não sei quantos mais. Nós estamos a ter todos, e quando digo nós, os espíritas, nós, os cristãos, nós, os muçulmanos, os judeus, nós, os hindus, nós, os budistas, estamos todos a ter um problema. Esquecemos-nos de que quando éramos pequeninos. E a pergunta que fez aqui a nossa irmão, o que mudou do início para agora e como estamos inserindo os jovens, os pequeninos, na casa espírita? Tenho consciência que está a ser difícil, mas tu tens a tua própria opinião. Tenho consciência. E as pessoas querem ouvir a tua opinião. Portanto, vamos falar em termos de jovem. De jovem. E o que é que está a acontecer? Ora bem, para termos acontece ou está a acontecer aquilo que, se calhar, com que idade é que cada um de nós se aproximou de uma casa espírita? Pois.
É que eu também já tive 15 anos, já tive 11 anos, já tive 12 anos. E eu até tive a felicidade de ter nascido, ou pelo menos ter trazido comigo algo que foi obrigar, entre aspas, ou despertar a necessidade do meu pai e da minha mãe procurarem alguma coisa para me ajudar. Portanto, porque eu devia ser tão bom rapazinho que logo aos 6 ou 7 anos eu já ficava entrevadinho e, portanto, a arrastar-me no chão e não me levantava. Portanto, e nessa época não havia nem ressonâncias magnéticas, nem taques, nem coisa que o valha. Portanto, e houve um médico que eu não conheço, o meu pai também não fixou o nome, que naquela época no Hospital de Santo António no Porto, depois de me testar com os martelinhos nos joelhos e ver até que ponto é que eu respondia, lhes disse: olha, não tenho nenhuma fratura, porque só havia raio-x, não tem nada fraturado. Neurologicamente responde às pancadas dos martelinhos, não era às pancadas assim, portanto, procurem outra coisa. O que é que ia procurar? Naquela época tinham sido fechadas as casas espíritas, porque eu nasci em 55 e as casas espíritas foram fechadas em 1952. Portanto, azar. Portanto, mas encontrou. Foi encontrar algum caminho, foi encontrar alguns dos clandestinos que começaram a... Um deles era o Laurentino Simões, que tinha muito magnetismo curador. Pronto. Neste caso não foi o Sr. Laurentino Simões, foi um senhor que se chamava Correia, que também já faleceu, e que no mesmo dia em que eu ia do hospital para casa, ele viu passar um imbecil de um espírito retrógrado ao colo de um espírito iluminado, que era o meu pai, e dizer: traga, o que é que se passa? Traga aqui o menino. E o menino foi a pé para casa nesse dia, depois de o Sr. Correia ter aplicado um passe, um magnético, que era tudo uma novidade para o meu pai. Portanto, a partir daí o meu pai foi muito mais estudioso, foi muito mais acompanhou muito mais coisas, e eu fui ouvindo, fui acompanhando, mas podia ter-me envolvido aos 16 anos, podia-me ter envolvido aos 15, podia-me ter envolvido aos 25, mas só quando fui marrando com a cabeça contra a parede, há uma série de vezes, é que dizem: pá, agora é chegada a hora. E, portanto, é chegada a hora, ainda devo, quer dizer, uma persistência a algumas das pessoas que estão ali, alguns dos fundadores desta casa, que me tiveram para me atender, para falar comigo, e disseram assim: pá, tu tens que estudar. E nessa época eu já tinha 30 e pico, então disse assim: eu vou estudar, portanto vou começar a levar isto a sério. Hoje em dia, com todas as solicitações que a juventude tem, é difícil. A internet é uma coisa muito boa, traz muita informação, mas também mistura muita informação. Todos nós vivemos numa sociedade de consumista, em que nos temos que satisfazer no imediato, queremos ter respostas para agora, se possível comprar tudo feito, portanto, ou que alguém faça por nós. As casas espíritas são geridas por, maioritariamente, velhotes, a falar comigo. Portanto, não, se calhar por vezes poderá faltar-nos alguma questão de linguagem, temos que encontrar processos de os cativar. Não é que não venham muitos jovens, principalmente no atendimento nesta casa, vem às quartas-feiras, é muito frequente ter jovens. Como acontece com outras instituições, deve haver muitas perguntas feitas através do correio eletrónico. Os jovens que já não negam, que eles já aceitam que haja
qualquer coisa, mas querem uma explicação mais concreta, mais palpável, e quase sempre queriam que a ciência lhes desse respostas todas. E é preciso dizer, a ciência continua a investigar, nós somos militantes dessa investigação, portanto, temos que continuar a abrir a nossa mente e já não podemos negar algumas das evidências que se passam com eles. Nós lutamos contra o conceito do próprio país de que tiramos Deus das escolas, tiramos Deus das casas e dos lares. E depois é difícil manter Deus dentro das instituições religiosas. Não há esta ligação entre casa, escola, ou casa, trabalho, ou casa, centro, ou qualquer outra entidade religiosa. Eu não queria entrar em fazer comentários de ordem sociológica e que também mexem sempre com questões de alguns princípios políticos. Mas se nós formos ver realmente o Ocidente, falou-se aqui que se perdeu muita da importância, do peso da cultura francesa na sociedade. Para onde é que essa cultura foi cultura? Para onde é que essa perca foi transferida para onde? Infelizmente para os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América nem têm história, nem têm uma boa educação. Têm algumas universidades famosas, mas não quer dizer, mas são um oásis na educação americana, porque eles acham que são o centro do mundo, e muitos deles até pensam que o mundo é só aquilo. Portanto, por isso leva há um grande afastamento depois. A transferência da cultura francesa, substituída pela Cinemateca americana, que começou com aqueles filmes todos do faroeste das conquistas, e que agora é muito surrealista, muitas coisas. Há, efetivamente, ficção científica, mas não permitem, não levam os jovens a esse caminho. Irão muitos pela via da dor. O que preocupa talvez até mais é que nós falamos muitas pandemias e esquecemos de uma pandemia silenciosa, que é o suicídio e a elevadíssima taxa de suicídio que há nos jovens. E essa taxa de suicídio que há nos jovens está associada a eles não encontrarem nem perceberem uma finalidade para a vida. Portanto, porque não há valores, eles não entendem e, acima de tudo, muitos deles sentem-se deslocados. Portanto, uma das queixas que tenho, o que é que eu estou aqui a fazer neste ponto? E por isso é que a taxa de suicídio está a baixar até aos 10 anos, que não era possível. É responsabilidade das instituições fomentar, atrair, tem que ser pelos pais, para que os pais tragam os filhos. Então, os que são hoje avós, porque na faixa etária que muitos dos espíritas estão, já não é para serem pais, sem ofender ninguém. Portanto, se já não estamos, muitos de nós, em condições de ser pai, que sejamos, pelo menos, como avós. Eu nem isso, nem amor. Também não. Portanto, mas que, pronto, olha, cada um como puder, vai fazer com os sobrinhos, com os amigos, quem puder, incentivá-los, cativá-los para que essa é, de certeza, uma responsabilidade que nós temos. E é uma responsabilidade que teremos que assumir. Porque a mediunidade é de todos os tempos. Se há alguma diferença relativamente a jovens, ou os médiums mais jovens, portanto, aqui há 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, ainda havia muitos trabalhadores com uma mediunidade que se poderia dizer inconsciente, isto é, no final
de uma comunicação não tinham uma verdadeira noção do que tinham dito ou o que é que se tinha estado a passar, e hoje praticamente não há nenhum médium que esteja em trabalho que esteja com uma mediunidade inconsciente. Ele não vai ficar com o filme todo, mas lembra-se, tem sempre uma boa parte do diálogo e de qual era a aflição ou o problema que o espírito comunicante trazia consigo. Essa é uma diferença. De certeza que médiuns, até em crianças, elas já se sentem. E as crianças, se a regeneração se vai fazer por um processo de substituição, alguns espíritos que sairão da Terra porque não ficamos em condições de cá para permanecer. Portanto, também não vamos perder o nosso conhecimento. Iremos, se calhar, fazer como os que vieram de Capela, os exilados de Capela vieram para a Terra a ajudar-nos. Nós que seremos, alguns de nós, que poderemos vir a ser exilados da Terra, iremos para o outro lado ajudar no outro planeta. Portanto, a criação ainda não parou. Portanto, ainda há poucos meses foi descoberto, os homens descobriram mais um planeta. Portanto, Deus continua a criar. Nós é que às vezes concentramos que seríamos o ser mais iluminado, que Deus só tinha criado o homem como muito inteligente e era o homem que dominava a humanidade, o universo. Que grande pretensão que nós temos, porque, coitados de nós, somos ainda tão burros. Eu, pelo menos, sou burro numa porta, às vezes. Não nos falta autoconfiança. Mas isso já não é confiança, isso é um exagero de confiança, que até se chama ignorância. Bem, não sei se está no tempo, se está fora do tempo. Está bom. 10 minutos. Hã? Já tens 10 minutos. Ainda tenho 10 minutos, quantos quiseres faz hora. Eu pensei que estava aqui a assinar, porque eu pensei que estava na hora mesmo. Assim, Estamos ali um relógio que não faz tic-tac. Não, nesse caso, as nossas perguntas e juntaram, não sei se alguém que queira fazer. Das perguntas que fizeram, alguém queira me completar, se quiser mais alguns conhecimentos, pode. Tem aqui uma. Esse não é para mim. Também não me diz qual é o tema. Mas por isso. Depois ficas sem perguntas para a colega. Eu entretanto penso nisso também. Mas deixa-me ver. Essa foi pedida para as crianças. E a outra que tinhas atrás, eu não sei se realmente eu expliquei o que é que mudou do início, relativamente à situação, como é o espiritismo, o que é que mudou do início. Falou bem. Não mudei, não respondiam? Falou bem. Pouquinho? Não, Então vou comentar a tua Não, pergunta. falou bem, falou bem. Eu achei. fala agora, calma para si. Deixa eu eu conheço aquele senhor. Faz mal. Podes completar a pergunta? Vai ser. Muito se fala do início, que iniciou das bases do Espiritismo. Sim. E hoje em dia, lógico, todos nós precisamos das bases para poder continuar. Mas como é visto o Espiritismo hoje em dia, sem ser só pelas bases, o que mudou, o que se conheceu mais além das bases? No início, como diz a história, era o verbo. E como isso foi muito mais, foi essencialmente teórico e tomar consciência de razões por aquilo acontecia. Hoje em dia, cada vez se vê mais o Espiritismo, julgo eu, como uma ferramenta de transformação do homem. Isto é, consciencializar as pessoas para a necessidade da mudança de comportamentos, do crescimento moral, que talvez no início não tenha sido tão valorizado. No início talvez se tivesse dado muito mais atenção ao fenómeno em si. Ainda hoje há muita gente que se preocupa mais com o fenómeno, e o fenómeno é a parte que não é fenómeno, portanto são leis naturais, é a parte menos importante da doutrina.
porque terapias energéticas, todas essas panóplias que já existem como terapias alternativas estão disponíveis para toda a gente para ir comprar, como eu vou fazer uma consulta ao dentista. Portanto, que é aquilo que eu não gosto. Portanto, mas o fundamental, aquilo que tem que ser o peso todo da doutrina ou do espiritismo, tem que ser posto, colocado na transformação moral do ser humano. Até porque o ponto a que nós chegamos, nos últimos 50 ou 60 anos, a civilização, o mundo em si, primeiro aquilo que chamam o mundo civilizado, depois até podemos questionar, mas o mundo civilizado, onde evoluiu rapidamente tecnologias que não haviam há 60 anos atrás, portanto, essa asa cresceu extraordinariamente. E a moral? A ética? Não acompanhou. Não acompanhou. Tínhamos consciência, sejamos honestos connosco, não acompanhou. Então, mais do que nunca, para o equilíbrio que é preciso encontrar. Portanto, todos nós queremos paz, todos nós queremos tranquilidade, todos nós queremos... mas esse equilíbrio não vai cair do céu, e a doutrina espírita tem que ter aí um peso importantíssimo na moralização, na moralidade e no enfoque, dizer assim, isto é uma religião, é uma ciência, mas como filosofia e como religião, o que temos que incentivar as pessoas não vamos prometer curas, não vamos fazer, não há milagres. Portanto, se queres, ajuda-te a ti mesmo, que Deus te ajudará. Se enfrentas problemas, estás a colher as causas, os efeitos das causas que tu deste. Portanto, e isto tem que ser explicado de uma forma, pode parecer chato, porque as pessoas não gostam de ouvir isso, ninguém gosta que lhe diga, tu hoje só estás a sofrer isso, é culpa tua. Portanto, também nunca tivemos ninguém a falar desta maneira, mas temos que explicar racionalmente, levar a pessoa racionalmente a aceitar e a perceber realmente isto tem lógica. Porque aos espíritas não nos pedem uma fé cega, pedem-nos uma fé raciocinada. Eu próprio, quando as coisas ainda não me encaixam, eu digo, não, desculpa, não estou a compreender. Eu preciso que as coisas encaixem. Eu preciso fazer o meu puzzle. E aí está o racionalismo, está a racionalidade, a fé raciocinada. Do resto, é isso que, se calhar, ainda em alguns espíritas não mudou. Ainda haverá alguns espíritas, ou que se intitulam espíritas, e continuam a prometer às pessoas, sei lá, soluções, eu não quero chamar... Quando acabasse, Pronto, eu estava agora... Eu sei quem colocou esta pergunta, é que conheço a letra. Para a próxima, troquem de pensa ou de escreve. E já agora, a pergunta pode ser pertinente para todas as pessoas, e eu não sei se estou a tentar dar-lhe o meu parecer, dar a minha, que não é o meu parecer, é o parecer que eu julgo ser doutrinário. Porque eu faço realmente muitos atendimentos aqui na casa. E às vezes já tenho saído de alguns atendimentos a dizer assim, tu foste mauzinho, se calhar não foste a pessoa que estava a querer que... Colinho. Colinho é uma coisa, enganar é outra. E, portanto, em nenhuma circunstância eu não vou atender ou falar com ninguém na perspectiva de dizer assim, se a pessoa sofre, eu não vou manifestar a minha satisfação por ela estar a sofrer. Portanto, vou dar-lhe solidariedade, mas vou tentar explicar sempre que aquele sofrimento não é um castigo de Deus.
nem é fruto de uma vingança do acaso. Porque mesmo o nosso obsessor, quando nos queixamos de uma obsessão, não nos devemos esquecer que o maior obsessor de nós mesmos somos nós próprios. Porque é através da nossa forma de pensar, da nossa sintonia mental, que vamos atrair para gravitar à nossa volta alguns daqueles que nos vêm obsediar. E eles são um tanto ou mais necessitados do que aquele que vem em busca de um tratamento. Porque o que vem em busca de um tratamento tem acesso a leitura, tem acesso a conversar, tal. E aquele que está morto e que está tão bloqueado, tão congelado nas suas ideias ainda de perseguição, de vingança, de fazer o seu ajuste de contas, que é absolutamente cego, que não percebe que ele próprio está a sofrer com aquilo. E que enquanto não mudar esse paradigma, faz sofrer a outra pessoa. Mas também ele não muda, não deixa o seu sofrimento. E que se o ser encarnado compreender a doutrina, compreender o Espiritismo e fizer o seu progresso moral, deixa de receber aquelas influências. E o outro vai perceber, afinal eu conseguia fazer dele gato de sapato, eu não fazia, e agora não estou a conseguir. Então ele próprio tem que refletir. A caridade muitas vezes aplica-se mais ao obsidiado, ao obsessor, do que ao obsidiado. Porque quantos obsidiados melhoraram, andava aqui com pesos, juntava mesmo, melhoraram, sentiram-se melhores e, falando português, vazam. Pronto, já estou tratado, já não preciso mais. Não entenderam o Espiritismo, não entenderam a doutrina espírita, não entenderam a transformação que tem que operar em si mesmo. Pronto. Esta mudança, aqui não há mudança nenhuma, se calhar alguns estão como estavam há 50 anos atrás. E não é culpa dos espíritas. Portanto, é um progresso coletivo que todos nós temos que fazer. Falando a verdade. E falando a verdade, às vezes a verdade dói, a verdade magoa. Portanto, mas se tivermos que a dizer, quantas ocasiões nos trabalhadores de reuniões mediúnicas das casas espíritas não terão já ouvido um espírito, uma entidade que se comunica e que nos vem a interrogar: olha, estás muito preocupado em ajudar aquela pessoa? Pergunta-lhe o que é que ela faz quando ela sai daqui. E eu, como sou um bocado brincalhão, sou capaz de até num ou noutro caso já ter respondido: eu não vou perguntar, eu não sou polícia, ela faz, quando sair daqui faz o que ela quiser. Porquê? Porque eles nos observam e sabem que a pessoa que se vem com um coitadinho pedir-me ajuda, sai, teve ali um tratamento, não sei quanto, foi feito um trabalho, mas ela vai repetir, fazer exatamente os seus atos, não muda nada no seu comportamento. Então a sintonia vai continuar-se. Alguns até dizem: olha, pronto, eu vou-me embora, eu agora, obrigado, estou muito contente, vou-me embora, eu vou libertá-lo. Mas avisam: olha, mas vai ir, há uma chusma deles. Portanto, eu vou libertá-lo, mas olha, coitado, ainda fica com tantos. E a culpa de ficar com tantos é de quem? É só daqueles que o perseguem? Ou não há responsabilidade nenhuma naquilo que é